Olá. Hoje o tema aqui em Lafayette está pegando fogo, né? A possibilidade de termos escolas cívico-militares. Com certeza. E parece que esquentou mais ainda depois da sessão da Câmara do dia 10 de julho. Exato. Consta na ata, né, que foi marcada uma reunião pública importante. Próxima terça, dia 15 às 2 da tarde. Isso, um pedido da vereadora Damires, justamente para debater esse assunto. E para ajudar a entender tudo isso, a gente recebeu bastante material, né? Documentos oficiais, alguns estudos, análises. Sim, um conjunto bom de fontes para a gente poder fazer uma análise mais a fundo. Vamos lá, então. O que essas fontes mostram? Parece que tem lados diferentes nessa história. É o que parece. De um lado, as fontes trazem dados, pesquisas sobre como o modelo funciona, resultados, esse tipo de coisa. Hum. Do outro, bom, aparecem críticas. As fontes que a gente tem atribuem essas críticas principalmente às vereadoras Gina Costa e Damires. E qual o teor dessas críticas, segundo as fontes? Uma das análises que recebemos diz que essas críticas focam mais em questões ideológicas, ou então naquele argumento de que precisa de mais tempo, prazos mais extensos para decidir. Entendi. Mas antes da gente entrar nessa polêmica toda, vamos ao básico. O que é exatamente esse programa aqui em Minas? É mesmo uma militarização, como às vezes falam? Olha, os documentos oficiais, tipo aquele material de perguntas e respostas da Secretaria da Educação, da SENG, são bem claros quanto a isso. Certo. Eles dizem que não é um novo tipo de ensino e nem é militarizar a escola. A palavra que usam é gestão colaborativa. Como assim? Entre a Secretaria de Educação, os bombeiros e a Polícia Militar, os militares, no caso, atuariam como monitores, sabe? Monitores apoiando em quê? Apoiando a gestão da escola, a convivência entre os alunos, em atividades mais cívicas de cidadania, mas, e isso é importante, eles não dão aula. Ah, não dão aula. Não. E também não mexem no currículo pedagógico. Isso continua sendo coisa da equipe da escola, dos professores. E o acesso? Muda alguma coisa? Nada. Continua universal, gratuito, qualquer um pode se matricular. Ok. Então, se o professor é o mesmo, o currículo é o mesmo, qual o impacto real que essas fontes mostram? Porque você falou de dados, né? Exato, aí que a coisa fica interessante. Tem um estudo importante de uns pesquisadores, Rocha e outros, que analisou o programa federal, o PSIM, que é parecido. E o que eles acharam? Eles encontraram melhorias, assim, bem claras em vários indicadores. Tipo, taxa de aprovação subiu, reprovação caiu, abandono escolar caiu também, Abandono, isso é crucial. muito. E também caiu a chamada distorção idade-série, que é quando o aluno está atrasado, né? Tanto no Fundamental 2 quanto no médio. E tem mais dados além desse estudo? Tem sim. Dados do próprio MEC de 2022 que parecem ir na mesma linha. Eles apontam redução de violência na escola, Que tipo de violência? física, verbal, contra o patrimônio e, olha só esse número, uma queda de quase 80% na evasão e no abandono nas escolas do programa. 80%? Nossa, é muita coisa. É um número muito expressivo. E tem mais, uma matéria da Gazeta do Povo citou um estudo sobre Goiás, publicado fora, mostrando também melhor desempenho e menos violência. E aqui em Minas já tem escola funcionando assim? Tem 9. E, segundo as fontes, essas escolas já relatam um clima melhor, mais engajamento dos alunos. Certo. Então, com esses números todos na mesa, 80% menos abandono, melhor em aprovação, menos violência. Como as fontes explicam a oposição aqui em Lafayette, das vereadoras Gina Costa e Damires, especificamente? Hum... Aquele argumento de, é uma mudança muito grande, precisa de mais prazo. Como as análises que a gente recebeu veem isso? Então, uma das fontes contesta isso diretamente. Como? Ela argumenta que, primeiro, o programa não é tão novo assim, né? O PSIM Federal é de 2019. Minas já tem essas 9 escolas funcionando. Já tem uma experiência, né? Exatamente. E o ponto principal que essa análise levanta é sobre o processo de adesão. Ele é descrito como democrático e gradual. Democrático como? A decisão final para uma escola aderir ou não depende só do voto da comunidade escolar, pais, alunos maiores de idade, professores, funcionários e do colegiado escolar. Precisa de uma assembleia para isso. Então não é uma decisão de cima para baixo. Pelo que dizem os documentos e essa análise, não. A decisão é interna da escola.
Por isso, a interpretação dessa análise é que a oposição ao pedir mais prazo ou focar em ideologia estaria meio que ignorando esses dados de resultados e a própria experiência que já existe. E o processo democrático interno também. Isso. A análise sugere que a resistência teria um fundo talvez mais político-ideológico. Ela até critica uma comunicação que teria sido feita pela vereadora Gina Costa. O que diz a análise sobre isso? Diz que essa comunicação estaria criando uma falsa impressão de que já existe uma rejeição antes mesmo de consultarem as comunidades de cada escola. Entendi. Então, o ponto nevrálgico aqui, pelo que as fontes indicam, é a decisão final é da comunidade de cada escola aqui em Lafayette. Passa por essa consulta interna. Precisamente. Aquele primeiro passo da direção manifestar interesse é só consultivo. A adesão mesmo só acontece se a comunidade e o colegiado votarem sim na Assembleia. Certo. E tem um detalhe importante no documento da CEMIG. Mesmo se a escola aderir, os pais podem escolher que o filho não participe daquelas atividades cívicas específicas dos monitores militares. Podem optar por não participar. Sim, e sem nenhum prejuízo para a matrícula ou permanência do aluno na escola. Bom, então, o cenário que essas fontes desenham pra gente aqui em Lafayette é meio polarizado, né? Parece que sim. De um lado, tem esses dados todos, estudos apontando resultados que parecem positivos para o modelo cívico-militar. Melhora em notas, disciplina, permanência na escola. E do outro lado, uma oposição que as análises que a gente viu descrevem como mais ideológica. E que, segundo essas mesmas análises, não estaria apresentando dados contrários para justificar essa rejeição. É essa tensão que as fontes apresentam. A reunião de terça-feira, então, promete ser um palco importante para esse confronto de ideias, né? Sem dúvida. Vai ser interessante ver como esses argumentos vão ser colocados publicamente. E no fim das contas fica a questão, né? Como é que a comunidade de cada escola aqui de Lafayette, quando for chamada a decidir, vai pesar tudo isso? Exato. Vão pesar os dados de desempenho, a questão da disciplina, as críticas que foram levantadas, a forma como essa colaboração funcionaria na prática. A decisão final, pelo jeito, está na mão de cada escola. O processo democrático interno delas é que vai ser o juiz dessa história toda por aqui. É o que parece ser o caminho desenhado pelos procedimentos oficiais. Resta acompanhar como isso vai se desenrolar.